Todo mundo sabe que a carroceria Millennium 2 fez muito sucesso tanto em São Paulo quanto no Brasil inteiro. Mas você sabe qual foi a única empresa que teve um Millennium 2 no chassi frontal? Fala galera do transporte público, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o segundo vídeo aqui do canal Por Trás da Bisologia e eu já vou trazer uma curiosidade. Então, se você já sabe qual que é o ônibus que eu estou falando, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos, tá legal? Bom, a carroceria Millennium 2 teve o seu início de fabricação no ano de 2003 e o final da sua fabricação em 2011. Isso fez com que a Caio crescesse muito no ramo de carrocerias. Esse provavelmente tenha sido a carroceria que mais foi comprada desses anos, né, de todos esses anos que se passaram, até o ano de 2012, com o lançamento da carroceria Millennium 3. Né? Ela teve várias opções de chassi e ela também teve a versão convencional e articulada e biarticulada. Na versão convencional tiveram os motores traseiro Mercedes-Benz O500M, Mercedes-Benz O500U, Volkswagen 17260 EOT e Scania K270UB, que era operado pela Ambiental, também é operado pela Metra Transporte, tanto na versão trucada quanto na versão elétrica, que rodam até hoje. Mas apenas uma empresa teve o Millennium 2 na versão frontal. Foi a São Camilo. Na verdade, ele não chegou a operar pela São Camilo, mas ele operou pela Aviação Barão de Mauá, que depois teve o seu nome mudado para Aviação Cidade de Mauá. Essa foto apareceu em 2009 e mostrava o veículo já na garagem. Apesar dele ter sido visto na garagem da Aviação São Camilo, ele não operou porque ele não passou nas vistorias que a MTU tinha, né? Então esse carro, como ele era do Baltazar e o Baltazar tinha várias empresas, ele foi repintado e foi transferido para a Aviação Barão de Mauá, que naquele tempo ainda não tinha falido. Ele recebeu o prefixo 464. No início das suas operações, ele rodou na linha 132, Jardim Camargo, e até o final das suas operações, ele rodou na linha 041, Vila Mercedes, que ligava o terminal municipal de Mauá ao terminal do Guapituba, que era a divisa de Ribeirão Pires. Esse carro foi chamado de bizarrice nos anos seguintes pelos busólogos, porque ele tinha partes de outros veículos que o Baltazar já tinha colocado para rodar. E isso era super fácil de você visualizar nesse carro. O reboque era de algum chassi Volvo que já rodou por todas as aviações, né? Os bancos eram de algum Marco Polo Viale BRT, que só começou a fazer sucesso pelos anos de 2010 para frente, né? As janelas eram de algum Caio Millennium, talvez essa parte já tenha sido feita pela Caio, entre outras peças que eram encontradas dentro do carro, né, dentro desse veículo, que você olhava assim e você ficava tipo, cara, essa parte não tem nada a ver com esse ônibus, sabe? Então os busólogos, eles viram esse carro como um carro totalmente diferente, até porque ele era o único que tinha no Brasil, né? Alguns meses depois da sua operação, ele teve problemas na documentação. Então a Prefeitura de Mauá pegou esse ônibus e o levou para o pátio, no qual ele ficou vários meses trancado e parado sem poder rodar. A Aviação Cidade de Mauá, que já havia trocado seu nome porque a Barão tinha falido, conseguiu retirar esse ônibus do pátio e o trouxe para a garagem, mas ele ficou vários e vários outros longos meses parado no canto da garagem. Até que em 2012, esse veículo recebeu a nova pintura da cidade de Mauá e recebeu o prefixo 01464, porque ele operava no lote 1 da cidade de Mauá e a Leblon operava no lote 2. Se você não sabe da história da Leblon, eu vou deixar aqui no izinho ou aqui no izinho, em um desses dois lados,
E se eu não achar o izinho na edição, eu coloco na descrição para vocês. Ele operava no lote 1 e ele continuou rodando até o final da sua vida na linha 041 Vila Mercedes. Ele operou por mais 2 anos, até que em 2014 a Aviação Cidade de Mauá e a Aviação Leblon foram totalmente retiradas e tiveram que parar a sua operação após a entrada da Aviação Suzantur. Esses ônibus, o da Leblon não, mas os ônibus da Aviação Cidade de Mauá foram direcionados para 2 garagens. A garagem da Princesinha e a garagem do Jardim Itapeva. As 2 garagens eram do Baltazar. Essas 2 garagens eram da Aviação Cidade de Mauá, da IAOSA, e eles faziam a manutenção das outras empresas do Baltazar também nessas garagens. Mas a garagem da Princesinha ela era usada mais para cemitério de ônibus. Os ônibus que não rodavam mais, que eles já não tinham mais uma vida útil, que eles não tinham mais validade, eles eram trazidos, né? E eles ficavam lá apodrecendo até dizer chega na garagem da Princesinha. E foi aonde os ônibus da Aviação Cidade de Mauá foram depois que eles saíram, né, de circulação. Na madrugada do dia 11 de agosto de 2016, um incêndio começou em um dos ônibus que estavam guardados na garagem da Princesinha. Tinham cerca de 100 veículos nessa garagem e 80 desses ônibus pegaram fogo. Inclusive o único Millennium 2 articulado com motor frontal, né, do Brasil. Ele estava lá nessa garagem e ele pegou fogo, né? O inquérito policial foi postado, mas eles não sabiam por que esses ônibus tinham pegado fogo, como começou, porque o fogo se alastrou muito rápido, muito rápido. E aí, como é tudo plástico, é muito fácil, né? Muito fácil de queimar. Vários ônibus, né, da Aviação Cidade de Mauá, Triângulo, Imigrantes e AOSA, todos os ônibus que estavam desativados, né, foram totalmente carbonizados. Somente 20 ônibus que estavam mais ao canto da garagem da Princesinha não pegaram fogo, e isso também fez parte do inquérito policial, porque eles começaram a se perguntar o porquê que esses ônibus não estavam encostados com os outros, né? A garagem ela não era tão grande, ela era um pouco apertada, talvez isso faça um pouco de sentido, né? E dava-se ali o fim da gambiarra, né? Do Millennium 2, essa gambiarra, essa bizarrice. Mas eu até gostava desse carro, deve ser porque ele era filho único e eu não podia andar muito nesse carro porque ele não era da linha que eu utilizava, né? Mas eu andei nele uma vez só e, francamente, ele não era um carro muito bom, ele não era um carro muito cuidado, sabe? Ele arrastava muito, ele tinha problemas no motor, a manutenção já não estava muito solucionável ali. Então eu acho que foi uma boa vida para esse Millennium. Mas não quer dizer que o Baltazar, né, o grupo do Baltazar, a manutenção do Baltazar não tenha feito outras bizarrices, como esse da foto que eu vou deixar aí para vocês. Tá, ok? Se vocês quiserem que eu falo das outras bizarrices, que tem várias do Baltazar, bizarrices e alguns carros que fizeram história, deixem aqui nos comentários que eu faço o próximo vídeo, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever, de compartilhar. E é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.